O técnico Ramon Dias deve ter no mínimo 3 reforços para a partida diante do Corinthians, válida pelo Campeonato Brasileiro no estádio Beira-Rio, quarta-feira. É a estreia do treinador argentino nos domínios colorados. E claro, a partir da sequência, Corinthians e Botafogo, a direção de futebol estima fazer 7 pontos em 9 disputados, para daí sim encerrar qualquer possibilidade de flerte com o Z4. Os resultados da rodada ajudaram e muito, e agora o Inter busca melhorar dentro de casa para ir para a parada da data FIFA e aí trabalhar principalmente a questão física dos atletas. Enquanto isso, nos corredores do Beira-Rio, uma reunião que promete ser acalorada na noite desta segunda-feira, muito por conta das questões financeiras do clube, mas também por alguns questionamentos e que eu tive acesso principalmente a respeito do contrato do técnico Roger Machado. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bom início de semana, baita segunda-feira para todo mundo, vamos lá, porque segunda-feira é sempre aquele dia de recomeço, né? Tu recomeça a dieta, tu recomeça a academia, tu sempre de repente pensa em alguma coisa diferente, né? Agora eu vou alinhar isso aqui. Enfim, não perde tempo, faz todo dia, né? A tua segunda-feira, faz todos os dias da tua semana serem segunda, né? Foca sempre que tu tem que pegar e melhorar alguma questãozinha que tu deixou para trás, tá? Fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve no canal, a gente está quase chegando nos 68,5. E aí a gente está quase batendo aquela nossa meta de 70 mil ainda em 2025, tá? 70 mil que a gente queria no dia 31 de dezembro. Não te esquece que a KTO.bet.br também é minha parceira aqui e que tá te esperando para ser a tua casa de apostas, tá? Aqui no comentário fixado tem um link que tu entra lá, te registra para dar essa brincada, para te divertir e, claro, né, aproveitar tudo que a plataforma tem para te oferecer. KTO.bet.br é um ambiente para maiores de 18 anos e lembra sempre que tu tem que brincar com moderação e responsabilidade. Cara, os resultados da rodada, de certa forma, ajudaram, tá? Porque o Internacional ele perde apenas uma posição após o empate contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi. O Santos empatou com o Bragantino, ou seja, não conseguiu passar o Internacional, mas a grande questão mesmo estava no jogo do Vitória contra o nosso rival, o Grêmio, que também perdeu e manteve-se, né, entre os 4 postulantes ao rebaixamento. Eu já acho, vou te dizer, tá, Fortaleza e Sport para mim já eram. Ainda que, tá, tem 22, 21 ali, tu tá vendo ali na tabela aqui, agora que eu tô colocando aqui do lado, mas mesmo assim, o Inter fica com 6 pontos, né, do Juventude, 6 pontos do Vitória e 7 pontos do Fortaleza, que tem 22, 22 e 21 respectivamente. O Inter agora projeta, com os 2 jogos em casa, pontuar o maior número de pontos possível, né, perdão pela redundância, mas fazer as 2 vitórias em casa, voltar a subir na tabela a partir desses 7 pontos conquistados em 9, principalmente com a questão das promoções agora para quarta-feira, dá uma olhada no site do clube para ver isso, mais ainda a estreia do Ramon Dias e do Emiliano Dias no Beira-Rio, todo aquele contexto de a torcida fazer o time aí andar. Claro, a parada FIFA vai ser importantíssima para a questão física, principalmente para os atletas voltarem a ter intensidade, algo que o próprio Ramon falou ao longo aí da coletiva, da coletiva no último final de semana lá em Caxias, tá? Deve voltar o Rocher, deve voltar o Thiago Maia. Eles ainda têm, né, um problema de uma lombalgia e o outro sofreu um trauma no tornozelo, mas a tendência é que possam atuar. E aí voltam naturalmente o Aguirre e o Bernabé, e aí são basicamente 4 reforços aí para o Ramon Dias buscar o seu jogo contra o Corinthians. O Yuri Alberto agora está fora, né? Tomou um cartão amarelo, está fora da partida aqui em Porto Alegre. A base do time vai ser mantida.
Eu acredito que a gente vai ver ali, principalmente do meio para frente, algo muito semelhante ao que a gente viu em Caxias, com o Oscar Romero ganhando mais uma oportunidade, o Carboneiro e o Borré mais à frente também. Tá? Talvez, vamos botar o Thiago Maia entrando nesse meio campo aí, e aí a gente tem que ver se ficaria o Thiago Maia como um camisa 5, e aí sim talvez saia o Romero, ou o Luiz Otávio, perdão, ou então ele entra na vaga do Romero. Mas, pelo que se percebe, o Romero ganhou destaque aí com o Ramon Dias, tá? Tendência, vamos lá. Rocher, Brian Agui, daí o Gabriel Mercado, o Vitão, eu acho que o Juninho não volta, mais ainda o Bernabé. E aí fica a dúvida. Luiz Otávio ou Thiago Maia? Thiago Maia ou então Oscar Romero? Bruno Henrique, Alan Patrick, Carboneiro e o Rafael Borré. Acho que não deve fugir muito dessa galera aí. Hoje teve treino pela parte agora da manhã, e aí a gente tem que pegar e entender mais ao longo da tarde, conversando com as pessoas lá no Beira-Rio, beleza? Mas eu quero falar com você sobre o encontro dessa noite, reunião do Conselho Deliberativo para apreciação das contas dos 7 primeiros meses do ano, né? Já trouxe para vocês aqui, agora no conteúdo de ontem à noite. Dá uma olhada, está na timeline, mas está aqui em cima também como vídeo sugerido. O Inter gastando algo na casa dos 20 milhões de reais mensais em folha. Vai ter uma redução, provavelmente, com a saída do Valência. Vai ter alguma questão para mudar ainda nos próximos 3 meses, porque o Inter vai lá e bota para apreciação do Conselho Fiscal e também dos conselheiros de 3 em 3 meses. Ainda tem a questão do orçamento do ano que vem, que vai ser mais uma reunião ordinária, né, que é da ordem do dia, e também uma reunião em que vai ser falado sobre a reforma do Estatuto do Inter. Algumas questões importantes, por exemplo, tá? Tem gente programando ou tentando fazer com que o segundo turno da eleição vá 3 pessoas para o pátio, por exemplo. 3 candidatos para a escolha do associado no pátio. E isso está causando já um rebuliço, porque tem muita gente que não concorda, uma vez que, se tu for com 3 pessoas para o pátio, nem sempre o que ganha vai ter 50% mais um, né? Não vai ser a maioria. Tu pode pegar, por exemplo, sei lá, 34, 32, 32, por exemplo. Vai pegar um porcentinho ainda de voto nulo. Então, tu pode pegar com 30% ser eleito presidente. Isso não é muito legal, eu concordo até. Eu vi esses dias do programa do REC, o Alexandre Chaves Barcelos falando sobre isso. Alexandre Chaves Barcelos, que deve ser, inclusive, né, um dos candidatos aí para o pleito do ano que vem. Mas a grande questão está no contrato do Roger, tá? Eu tive acesso a esse contrato, tive acesso a também as comissões, tive acesso também à questão do direito de imagem. Ele tem 2 contratos, ele tem um contrato CLT de salário e ele tem contrato de direito de imagem. Já falei para vocês também em outro conteúdo que o Internacional ele pega o direito de imagem para tirar, né, vamos dizer assim, encargos muito maiores que ele teria em cima de uma CLT. Tá? Então, o salário do Roger em CLT seria 280 mil reais. E aí, em cima desses valores, entraria também a questão do direito de imagem. E aí, aqui que é o grande ponto, tá? Porque tem conselheiros querendo entender por que o contrato de 2024, firmado em julho, teve 2 intermediários e teve uma comissão para esses 2 na casa do R$1 milhão, é 978 mil reais. E por que na hora da reorganização do salário, né, quando ele amplia o vínculo até 2026, é só um intermediário? Por que precisou de 2 intermediários se na renovação só precisou de um? Tá? Porque olha só, por mais que me digam, e já eu conversei com algumas pessoas que me disseram o seguinte: isso é normal, pode ter até 3, às vezes 4 intermediários, beleza. Mas olha só, quando eles fizeram o contrato, teve uma comissão para o Vinícius Prates, de 489 mil, e para LF Soccer, que é o empresário do Roger, Luiz Fernando, alguma coisa, 489 mil. Isso dá 978 mil. Foram feitas 5 parcelas para cada um,
de 97,8, tá? Em outubro de 2024, janeiro de 2025, abril de 2025, julho de 2025 e outubro de 2025. Isso é a comissão do primeiro contrato. A comissão do segundo contrato ela é de 1.385.000. E aí, é claro, né, uma renovação, talvez um valor maior. Eu questiono sempre, né, cara, que renovação tenha que ter comissão, né? Porque o cara já tá ali, meio que é só tu conversar com um empresário e acertar as cláusulas, acertar as partes, tá? Só que daí, claro, também tem um outro ponto, né? O quanto aumentou o direito de imagem do Roger na renovação. Olha só, no contrato inicial, em julho de 2024, ele tinha 4,8 milhões de reais como direito de imagem, tá? Ele ganhou uma parcela de 130 mil e depois ele tinha 17 parcelas de 280. Junto com os outros 280 que ele ganha de salário, ele tinha um valor mensal de 560 mil reais. Para o segundo contrato, de abril de 2026 a dezembro de 2026, perdão, de abril de 2025 a dezembro de 2026, ele manteve o mesmo salário de 280 mil, só que teve um acréscimo de direito de imagem. E esse direito de imagem ele duplicou, porque o Inter pagou para ele um montante, ou deveria ter pago para ele um montante de 9 milhões e 400 mil reais de direito de imagem. Ele pegou uma parcela de 435 mil e depois várias parcelas, todas as parcelas eles batiam 450. Se a gente somar salário e imagem, ia na casa dos 730 mil reais mensais que o Roger ganhava. Assim como também as comissões, as premiações por metas, né? Por exemplo, conquista do Campeonato Gaúcho, no primeiro contrato, R$ 172.500, tá? No segundo contrato, igual. Só que daí tem Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, que pula de 586 para 910 mil reais, se ele ganhasse uma dessas competições. O que para mim também é normal, tá? Para mim também é normal. Todos os contratos têm bonificações. Ele tem também na Sul-Americana de 396 em 2024 para 620 em 2025, 2026. Né? No caso, o Inter não estava jogando Sul-Americana em 2025, mas se tivesse em 2026 já estava previsto ali. E aí tinha ainda a bonificação por estar no G4 do Campeonato Brasileiro, acabar no G4 do Campeonato Brasileiro. 241 mil em 2024 e depois 375 mil por G4 no segundo contrato. E aí ainda tinha, né? 120 por estar na fase de grupos, a terminar em quinto ou sexto, e 187 depois, né? Por estar na fase de grupos, isso em 2026, no caso, né? Ele classificou em 2024 para 2025 e aí não classificou agora, né? Ou não teve nem chance de classificar. Tem o valor de multa rescisória também, que eu trouxe esses dias, lembra? Que daria em torno de 4 milhões, 4.200. Tem uma cláusula que bota 1.800 de multa rescisória, só que daí tem mais as bonificações, mais o tempo de serviço, mais ainda o 13º proporcional e tudo. Gira na casa dos 4 milhões aí a rescisão do técnico Roger Machado. Mas, voltando, né, já que eu te trouxe todas as informações aqui, a grande questão está em cima das duas comissões ali do primeiro contrato, né, do primeiro vínculo lá de julho. Como eu disse, 489 mil para o Vinícius Prates e 489 mil para a LF Soccer, totalizando 978 mil reais. Beleza? Chegou até aqui? Te agradeço demais. Não te esquece, cara, a semaninha começando, tu pode comer um pastel, né? Aquele melhor, aquele gostoso, crocante. Tu nunca provou um pastel como da Hora do Pastel, tá? Tu ainda tem 10% de desconto com o cupom GRENAL10. Aproveita, porque eu tenho certeza que tu não vai parar de comprar pastel da Hora do Pastel. Tu nunca mais vai comprar em outro lugar após conhecer a Hora do Pastel. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.